Fala aí pessoal, beleza? Tem uma coisa que todos que se aventuram no mundo do desenho já tentaram alguma vez. E pode ser que você tenha tentado e ficado frustrado, que é fazer um rosto. Você já tentou fazer um alguma vez? Talvez você até pense que isso é para quem tem um dom. Mas eu fico muito feliz de lhe dizer que se você tiver paciência, a orientação certa, um pouco de atenção, você vai conseguir desenvolver um trabalho como esse. Esse vídeo é o primeiro de uma série onde eu vou mostrar o passo a passo para que a gente possa fazer um rosto. E nessa primeira aula nós vamos começar com o olho. O que você vai precisar é de um lápis, uma borracha, um papel sulfite e uma régua. Aqui eu vou estar utilizando também um esquadro e lápis com diferentes graduações. Mas o esquadro e esses lápis com as graduações diferentes, você não precisa se preocupar com isso. Faça com os materiais que você tem à sua disposição. Eu vou explicar também um pouquinho a respeito de como você pode projetar a sombra no olho. Então, vamos lá iniciar esse processo. Então, aqui eu estou com minha folha 4, ela está em pé, vocês não estão vendo ela inteira, né? Até porque a gente não vai, nesse primeiro caso, utilizar a folha inteira, tá bom? Vamos utilizar apenas uma parte, eu vou utilizar aqui a área, a parte de cima da folha, tá bom? Lembrando que é bom a gente deixar uma margem, um espaço na parte de cima da folha, ali em relação à borda. Aqui eu estou deixando um espaço de uns 2 dedos, né? Para poder usar essa área aqui, tá bom? Como eu falei, eu vou utilizar um esquadro, até porque eu quero fazer com medidas com formas mais exatas para facilitar o aprendizado de vocês. Mas você não precisa se preocupar em ter um esquadro, só uma régua é suficiente. Apenas se preocupe em fazer as linhas com os ângulos, né, de 90 graus, tá bom? Essa vai ser a sua preocupação. Então, eu vou deixar aqui também um espaço ali de uma média de uns 2 dedos aqui pro lado esquerdo, né? Fazer minha primeira linha. Eu tenho aqui um segundo esquadro que eu vou utilizar para me fazer a linha bem certinha, né? No ângulo aqui de 90 graus. Qual é a importância disso aqui? Por que nós estamos fazendo isso? Nós vamos projetar uma forma. E eu já até fiz um vídeo, só que foi com desenho digital, né? Como você fazer um rosto, vai estar aparecendo o card aí. Depois você dá uma olhada lá, esse mesmo processo eu expliquei. Eu decidi refazer ele para que fique mais fácil a compreensão na hora de fazer no papel, tá bom? Então, eu vou pegar agora uma régua e aqui vai ser o nosso primeiro ponto de partida para nós iniciarmos a construção de um olho. Eu queria que você lembrasse a seguinte informação: isso não é uma regra, é um auxílio, tá bom? É um norte para que você possa saber por onde começar. Então vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos fazer um olho aqui. Eu vou colocar o tamanho de 10 centímetros na largura, tá bom? Então 10 centímetros. Aí o que acontece? A altura que a gente vai estabelecer aqui, nós vamos colocar um pouco menos da metade. Então, se eu coloquei 10, a metade é 5, né? Mas eu não vou utilizar esses 5 centímetros inteiro para fazer o olho, né? Então a gente vai deixar aqui um pouquinho menor. Aí o que acontece? Eu vou marcar, opa, não mudei, pronto. Vou marcar aqui, ó, com 4 centímetros, tá bom? Então essa é uma média para que a gente possa ter uma noção, né? Um norte na hora de projetar os nossos olhos. Mas você não precisa levar também essas medidas ao pé da letra. Óbvio que, como é uma folha A4, não vai caber 2 olhos, não com a folha em pé, né? Não vai caber 2 olhos um do lado do outro, com esse tamanho de 10 centímetros, tá bom? Então, eu estou fazendo um pouco maior, até para que fique mais fácil de você visualizar. Mas você não precisa ficar muito preocupado com isso aí, tá bom? Então, eu vou aproximar um pouco mais aqui a imagem, para que você possa visualizar melhor essa projeção. Beleza, então, visto aqui um pouco mais perto, né, esse retângulo,
Nós vamos fazer o seguinte agora, né? Entre a direita e a esquerda, vamos achar aqui o que seria o meio, tá? Eu não vou calcular nesse caso, vai no olhômetro aqui, tá bom? E entre a parte de cima e a parte de baixo, nós vamos achar o meio também. Para mais ou para menos, você não precisa se preocupar, no final das contas. Essa questão de achar o meio do retângulo é só um auxílio, tá bom? Não é uma regra. Você não precisa querer levar isso aqui ao pé da letra. Mas também procure ser um pouco cuidadoso, né? Não seja tão relaxado assim na hora de fazer essa projeção, tá bom? Pois bem, eu vou utilizar aqui um lápis um pouco mais escuro para que eu possa destacar um pouco mais essas linhas que já foram feitas das linhas que serão feitas. Aqui eu vou projetar um olho do lado direito, tá bom? Um rosto de frente para mim, aqui vai ser o olho do lado direito, tá bom? Então, o que acontece? O nosso ponto de partida vai ser esse cantinho aqui. Nós vamos fazer uma curva, onde o ponto mais alto da curva vai ter que ser aqui, e nós vamos descer ela até chegar aqui. No início eu falei que essa altura ela não é uma regra, né? Ela é um auxílio para que você possa ter um norte, um ponto de partida. Então, se nós, por exemplo, formos fazer um rosto de um oriental, é óbvio que essa medida ela teria que ser menor. Por outro lado, se a pessoa tem um olho muito expressivo, né? É até comum, né? No Brasil a gente encontrar pessoas com os olhos assim. Então, a gente pode usar até o topo, né? Até a parte mais alta, quem sabe até passar um pouquinho. Mas nesse primeiro caso aqui, eu vou deixar bem próximo aqui do nossa linha do centro. Tá? Então eu fiz uma curva saindo daqui, cheguei aqui e nós vamos até aqui. Ó. Nesse ponto, nós vamos fazer uma curva, tá bom? Para voltarmos. Novamente eu vou pegar aqui no canto, vou descer. Veja que dessa vez eu não encostei a linha, né? Aqui na base, ó. Eu deixei uma distância, né? E é muito importante você manter essa distância para respeitar um pouco a questão do design, né, que temos no olho. E por dentro nós vamos colocar uma segunda linha, imitando essa linha externa. Aqui ela fica com um espaço maior. Quando chega nessa região, dessa curva que nós fizemos, elas vão começar a ficar mais próximas uma da outra. E aí nós vamos colocar essa pequena glândula, né, que nós temos aqui no cantinho do olho. Beleza. Então nós temos aqui a forma básica de um olho. Aqui eu vou fazer uma pequena consideração, que é o seguinte, ó. Esse canto, né, esse que seria o canto interno do olho, né, que é a parte que fica virada para o nariz. Esse aqui é o canto externo, fica virado para a orelha. Então esse daqui, geralmente, não sempre, mas geralmente ele fica abaixo, esse canto interno, ele fica abaixo do canto externo, tá bom? Então existe aqui, ó, uma inclinação, como você consegue perceber, né? Desse em relação a esse aqui. Depois de uma certa prática, de um certo tempo que você fizer várias vezes, né, esse mesmo processo de um retângulo, achando o centro dele, partindo do canto, chegando no meio, até o canto do lado esquerdo, isso para um olho direito, né? Porque se fosse um olho esquerdo seria o contrário. Começaríamos aqui, indo para cá e chegaríamos aqui. Então, depois de um certo tempo, de uma certa prática, você não vai precisar mais fazer essa forma, né? A informação ela vai ficar gravada e vai ficar muito mais fácil de você fazer essa projeção, tá bom? Então isso aqui é mais um auxílio, né, para que você possa ter um ponto de partida. Legal. Então, já que a gente tem essa forma do olho, agora a gente pode projetar a íris, que é a parte colorida do olho, né? E a parte da pupila, que é o que fica no centro da íris.
Quando nós vamos projetar, nós temos que levar em consideração que ela é um círculo perfeito. Só que nós não vemos um círculo nessa projeção, né? Normalmente a gente não vê essa projeção do círculo, né, no dia a dia, a menos que a pessoa esteja assustada, né, ou algo desse tipo. Nós vemos apenas uma parte desse círculo. Então, eu vou fazer aqui a projeção da minha íris. Ó. Muito cuidado na hora de fazer, para que não fique pequeno demais, ou você exagerar do tamanho, né? Fazendo grande demais também pode ficar estranho, né? Então, temos que ter o cuidado quanto a isso. Perceba que aonde eu coloquei a íris, eu não coloquei, levando em consideração, o centro do olho, tá bom? Da forma, né, externa do olho. Eu não levei em consideração isso. Na verdade, esses centros, eu vou até colocar uma segunda linha aqui, ó. Levando em consideração esse círculo, seria mais ou menos aqui, né, o novo centro, tá bom? E qual é o motivo de eu não colocar bem aqui nesse centro, né, tanto a construção do olho como a pupila? Bem, o motivo é que se eu colocasse, né, daria a impressão de que o olho poderia estar, o globo, né, ocular, poderia estar virado um pouco para baixo, né, olhando para baixo. Não é essa a intenção aqui. Eu quero fazer a projeção dele olhando diretamente para frente. Então, por isso que eu desloquei um pouco. Não levei em consideração esse centro aqui, tá bom? Aí nós podemos colocar ali no meio, né, o que seria a pupila. Nós temos que ter muito cuidado também quanto ao tamanho da pupila, para nós não fazermos ela muito grande ou pequena. É fato que ela tem sim tamanhos diferentes de acordo com a iluminação. Ela assume, né, tamanhos diferentes. Se estiver muito escuro, ela se expande. Muito claro, ela fecha, né, para que não danifique, né, os sensores que existem aqui nos nossos olhos. Então diga-se de passagem, né, um processo muito inteligente, né, uma obra-prima da engenharia. E aqui nós vamos fazer uma pequena representação do que seria ali o brilho no olho, tá bom? Beleza, eu fiz aqui a construção, o olho tá bonitinho, né, tá numa forma legal. Particularmente, eu quero fazer ele um pouquinho mais estreito aqui em cima. Acho que a questão de gosto, né? Acho que ia ficar um pouquinho melhor, mais fechadinho ali em cima, né? Então, tirei ali aquela pequena diferença. Deixa eu remover aqui. Se você puder encontrar uma borrachinha caneta como essa, né, seria bem interessante, porque permite você apagar as coisas menores, né, com mais delicadeza, sem danificar o que está ao redor. Vou tirar também aqui aquelas linhas que eu havia colocado para representar o centro. Elas já cumpriram seu objetivo aqui. E aí, qual é o próximo passo, né? Nós vamos projetar agora a sombra, né, na parte do olho. Então, na parte de cima, próximo do brilho, existe uma regrinha, uma dica bem legal para que você possa projetar a sombra no olho mais próximo da realidade. É assim, ó. Próximo do brilho, nós vamos deixar mais escuro. Pode ficar escuro a ponto até de competir aqui com a pupila. E a pupila, ela tem que obrigatoriamente ficar bem escurinha, tá bom? Ou você pode preencher com força mesmo aqui. Óbvio que antes de você preencher com força, se certifique de que ela está no centro, que ela está bem redondinha, para que você não cometa nenhum deslize e depois você tenha a impressão de que o seu olho ficou estranho, né? O motivo pode ser esse. Você não colocou a pupila bem no centro, tá bom? E aí, conforme nós vamos descendo, a gente vai diminuir a pressão e deixar mais clarinho. Então, observe como, para fazer isso aqui, no meu caso, eu desço, né? Aí eu volto.
E o motivo de fazer assim, de não ter pressa na hora de preencher, é para manter um bom degradê, né? Uma boa uniformidade nessa projeção da sombra. Em cima a gente faz o mesmo processo, tá? Agora, com respeito a esse preenchimento, já que eu falei que pode competir um pouco com a pupila, talvez você tenha pensado assim. Então, eu posso preencher aqui com muita força, assim como eu preenchi com a pupila? Olha, até pode. Se a pessoa tiver um olho escuro, né? Em certos olhos nem dá pra gente perceber a pupila, a menos que a gente olhe bem de pertinho, né? Aí sim nós conseguiríamos perceber a pupila. Então, essa parte da íris, você pode, em cima, do lado desse brilho, preencher com um pouco mais de pressão. Aqui, como você consegue perceber, ainda dá para observar a forma da pupila aqui. Só em cima que ficou um pouco mais indistinto, né? Acredito que seja esse o termo, né? Não dá para identificar muito bem a diferença de um para outro. Vou remover logo também essa linha de construção aqui dentro do olho. Também já cumpriu o seu objetivo, eu não preciso mais destes aqui. Ok, então o próximo passo agora é fazer a sombra aqui na parte da esclera, tá bom? É assim, o círculo, ele estando um círculo não, uma esfera, né, estando de frente para o seu campo de visão, a parte que está mais à frente de você, dependendo de obviamente onde estiver a luz, né, mas geralmente é a parte mais clara, tá? E o lado que está mais oculto, mais escondido, profundo, é a parte que fica mais escura. E o olho, né, é uma esfera, né, é um globo, né, o globo ocular. E aí, soma-se ao fato de que, além de ele ser esférico, existe a pele sobre ele, né? No caso, a pálpebra está acima dele. E aqui nós temos dois fatores para nós fazermos a sombra, né? Que tem que ser levados em consideração. A forma esférica do olho, então a parte mais oculta, mais profunda, e também levando em consideração o ponto, né, que a luz está vindo. Esse lado mais profundo é o lado que fica escuro. Ao passo que nós temos aqui, ó, a projeção da sombra da pálpebra sobre o olho, tá bom? E aqui a gente tem que ter o cuidado também de não pesar a mão. Não precisamos fazer uma sombra muito escura, tá bom? Muito densa, né? A gente pode fazer mais suave. Veja que conforme eu vou chegando mais próximo do centro, eu vou fazendo a sombra cada vez mais clarinha. Tomando cuidado de não deixar tão escuro nessa parte aqui, tá bom? Aqui eu vou fazer uma pequena projeção também dessa glândula, né? Temos aqui também um pouco de brilho, ó. E é isso, né? A gente tem aqui essa variação de tonalidade, né? Nós temos aqui uma parte mais escura, aqui mais ao centro, uma parte mais clara. A mesma coisa desse lado aqui. Poderíamos sim fazer uma melhora, né? Passar esfuminho, a gente pode colocar aqueles detalhes da íris também, mas eu não tenho a pretensão, nessa primeira consideração, fazer uma abordagem mais profunda, né, do assunto. Vamos simplificar, porque para quem está começando, talvez já seja já é um grande avanço poder fazer uma construção de um olho como essa, seguindo esse método.
E eu quero lhe dizer que essa construção com o olho sendo visto de frente é a mais fácil, né? Quando nós temos o olho em diferentes posições, em diferentes ângulos, então nós temos ali projeções que envolvem a perspectiva. Já fiz uma aula sobre esse assunto, dá uma conferida lá, tá bom? Muito importante você ter uma compreensão de perspectiva também para poder ter facilidade na hora de projetar um olho, né? E outros objetos em ângulos diferentes que não estejam diretamente de frente, né? Do nosso campo de visão. Legal, então eu vou aproveitar aqui e fazer logo a linha da pálpebra. A linha da pálpebra, ela se comporta em diferentes formas, mas segue sempre esse mesmo princípio aqui, essa curva em cima do olho. Em alguns casos, esse lado é mais largo, né, mais distante, ao passo que aqui é mais próximo. Pode acontecer essas pequenas variações e também a quantidade de linhas, né? Aqui eu vou colocar só 2 linhas para ficar bem simples. Mas aí vai muito de o quanto você é observador, né? A gente temos como desenhistas, nós temos que ter essa sensibilidade, visualizar as coisas de uma perspectiva diferente do que normalmente nós vemos, né? Porque assim a gente consegue compreender melhor a forma e representar com mais fidelidade no papel. Próximo passo, sobrancelha. Então, no que diz respeito à sobrancelha, nós vamos aproveitar essa altura que nós colocamos aqui, ó, bem como o cantinho dos olhos, tanto na esquerda como na direita. Então, nós vamos aproveitar aqui essas linhas para que a gente possa projetar a sobrancelha com mais facilidade, né? A parte mais baixa da minha sobrancelha, eu vou usar essa linha aqui, ó. E eu vou passar um pouco para a esquerda em relação a essa linha aqui do cantinho dos olhos. É claro que o quanto vai passar para cá, e às vezes nem chega a passar, pode ficar até antes, né? De novo aquela questão de observação, vai da referência que você está fazendo, né? Vai de pessoa para pessoa. Mas, como é um ponto de partida inicial, para você que está começando do zero, então nós vamos deixar uma pequena margem aqui, e aí nós vamos fazer a projeção da linha subindo, ó. Muito cuidado na hora de subir essa linha, você não precisa exagerar, tá bom? Algumas pessoas têm a sobrancelha até bem reta, né? Outras realmente têm uma inclinação um pouco maior, mas é mais comum nós termos essas projeções suaves, tá bom? Da forma da sobrancelha, né? Não exagere. Também não deixe totalmente reto. Fica até meio que sem graça a forma da sobrancelha, tá bom? E nós chegamos agora nesse outro lado aqui, do lado direito, né? O que seria ali o ponto mais alto. Daqui a curva tem que descer. Agora vem uma questão. O quanto eu tenho que colocar para esse lado, já que eu usei o tamanho dos olhos como uma referência, tanto na direita como na esquerda. Nós vamos fazer o seguinte, isso aqui é um auxílio, tá? Nós vamos pegar metade do tamanho do olho e dividir ao meio. Nesse caso, 1/4 da medida, né? Nós vamos pegar aqui 1/4 da medida do tamanho do olho e projetar aqui. Eu já tinha explicado, mas vamos lá lembrar, né? Eu acho que foi na aula de perspectiva que eu falei sobre isso, né? Nós vamos pegar o polegar, colocar aqui, e a ponta do lápis colocarmos aqui, né? Segurar aqui o lápis que nem uma pinça, tá bom? Então o polegar, ó, dá pra ver na câmera aí, né? Ó, o polegar bem aqui e a ponta do lápis aqui. Então eu não vou soltar o lápis, só vou mudar a minha mão de posição, né? Segurando o lápis aqui no mesmo local. E o meu polegar eu vou colocar aqui, ó. Pronto, marquei. Deixa eu botar um pouquinho pro lado. Beleza, marquei aqui, ó.
Então, ali é minha referência de o quanto eu coloco a sobrancelha passando aqui pro lado direito, tá bom? Outra questão que você tem que ter muito cuidado é o quanto a sua sobrancelha vai ficar grossa. Não faça muito fino, não vai ficar natural. E por outro lado, se você fizer muito grossa, não é impossível, né? Isso aqui também dá uma sensação de estranheza. Então, tome esse cuidado aí. É uma questão de ser um bom observador, tá bom? E o preenchimento é assim, ó, em zigue-zague. Observe que quando chegou no ponto mais alto, a linha ela começou a ficar na horizontal, ó. O zigue-zague começou a ficar na horizontal. Claro que a gente está fazendo aqui uma forma bem simplista, né, do que é uma sobrancelha, como são os fios. Estou preenchendo aqui em zigue-zague, né? Mas dá para o gasto. Até que tem uma certa semelhança, né? Vou fazer aqui um preenchimento nessa região, colocar uma sombra também. Geralmente essa parte bem aqui, ó, nesse ponto mais elevado da sobrancelha, geralmente aqui nós temos um ponto mais claro. Isso é muito comum, independente da nacionalidade, né? Independente de qual seja a etnia. É um volume que é bem típico, né? No rosto do ser humano. Óbvio que a gente tem que levar em consideração também a luz do ambiente, né? Isso acaba influenciando, talvez direto de frente, de cima, por baixo. Mas lembre desse detalhe aí, tá bom? Geralmente aqui tem essa região mais clara, tá bom? E aqui é um pouco mais profundo, um pouquinho mais escuro essa parte aqui, ó. E na região em que fica a linha da pálpebra, aqui também é um pouco mais escuro. Vou deixar bem simples aí, não vamos aperfeiçoar muito isso não. Aqui já vai servir de um ótimo ponto de partida para desenrolar o nosso trabalho. Ok, então o que acontece, ó? Agora eu vou pegar aqui uma folha para explicar como é que nós podemos fazer os cílios, tá bom? Fazer a projeção deles. Ainda dá até para ver um pouquinho a forma do olho ali, né? Eu vou fazer aqui de forma bem rudimentar, só para poder explicar um detalhe para você na hora de você fazer os cílios no seu olho, tá bom? Então, nesse caso aqui, nós colocamos duas linhas embaixo, uma única linha em cima,
E mais ou menos aqui seria o meio do nosso olho. Quando nós vamos fazer o cílio, deixa eu subir um pouco mais a folha, né? Quando a gente vai fazer o cílio, pessoal, é assim, ó. Nós vamos seguir esse movimento aqui. Antes de eu fazer aqui, né, nós vamos seguir esse movimento aqui, ó. A linha desce, a linha sobe, tá bom? Veja que ela não sobe na vertical. Não é na vertical, tá bom? Vai haver uma ocasião em que nós realmente vamos fazer 1 ou 2 ali na vertical, mas concentre-se nessa ideia aqui, ó. A linha tem que ir na diagonal, nesse sentido, tá bom? Então ela desce, faz uma curva e sobe, né? Você pode até lembrar daquele símbolo que a gente utiliza para marcar uma informação, né? Certo e errado. Então você pode lembrar desse símbolo aqui para poder ter mais facilidade na hora de projetar os cílios. Então, começando do centro, ó, a linha desce, a linha sobe. Quando a linha subir, nós temos que deixar aqui mais fininho, tá bom? E tome muito cuidado para não fazer assim, ó. A linha subir e você fazer uma curva assim, ó. Tá? Esse gancho, isso aqui acontece às vezes, né? Alguns alunos cometem esse deslize aí. É uma questão de você ter paciência, né? Um certo controle. E você pode girar a folha, né, para o ângulo que for mais confortável para a sua mão. Mas aqui, por uma questão de facilitar a visualização para vocês, eu vou deixar na horizontal mesmo, para poder ficar bem fácil de todos compreenderem, independente de ser esquerdo ou direito. Aí o que acontece, ó, entre o espaço de um e o outro, nós podemos encaixar mais um cílio aqui, ó, desce e sobe, certo? Então, novamente, ó, entre o espaço, né, desce e sobe. E assim por diante, né? Entre o espaço que vai ficando, desce e sobe, tá bom? Não é na vertical, tá bom? Tem que ser na diagonal. Leve esse detalhe em consideração. Para esse canto externo do olho, o lado que fica virado para a orelha, nós temos uma quantidade maior e os cílios são mais longos, tá bom? Então, geralmente assim. Uma coisa importante esqueci de mencionar. A raiz do cílio a gente pode deixar um pouquinho mais grosso, ó. Eu tô vindo aqui, voltando, porque eu esqueci mesmo no começo, né? Eu tô voltando e deixando mais grosso um por um, mas logo na construção você já pode fazer ele mais grosso, né? Então no momento que você fizer o fio, ó, você já pode passar uma outra linha depois, né? Aqui, ó, e deixar ele mais grossinho, né? Tá bom? Então essa é a regrinha, né? A dica. Não é na vertical, são linhas na diagonal, nesse sentido aqui, tá bom? Aí no meio a gente pode sim fazer 1 ou 2 aqui na vertical, né? Fazer um mais em pezinho, né? Ó, bem aqui no centro mesmo pode fazer um bem em pé, né? Tá bom? E para esse lado esquerdo, que é a direção aqui do nariz, né? Na parte ali do centro do rosto, nós vamos ter o sentido contrário, né? É um espelho. Então, se para cá as linhas estavam nesse sentido, então aqui nós vamos ter no sentido oposto, ó, tá bom? E nesse caso aqui, do lado esquerdo, nós vamos fazer os cílios mais distantes, menores, conforme vai chegando aqui, ó, nessa região, ó, a gente já praticamente não coloca, né? Tá bom? Então aqui eles são maiores e você pode até acrescentar mais se você quiser, ó, não tem problema nenhum. Eu fiz aquela regrinha lá, aquela dica, né, de deixar um espaçamento, mas isso aí é para facilitar a compreensão quando você está começando, mas não tem problema nenhum você colocar mais, tá bom? Mais fios no mesmo ponto, vai dar certo. Na parte de baixo é o mesmo esquema, né? Só que é espelhado para baixo, né? Então ao invés da linha subir, nós vamos fazer a linha descendo, né? E aí nós vamos fazer eles bem menores, não são todas as pessoas que têm os cílios
grandes na parte de baixo. Não é muito comum isso. E eles são mais espaçados, tá bom? O espaçamento entre eles é maior. Não faça jamais, por favor, os cílios saindo dessa linha aqui de cima, ó. Tá bom? Não é da linha de cima, é da linha de baixo. Muito importante isso aí também. Às vezes os alunos erram nesse aspecto, né? Feitas essas considerações, agora eu vou pegar essa mesma folha aqui. Eu vou usar ela como uma proteção para o meu desenho, para me evitar de ficar encostando a mão, porque se eu encostar aqui, eu vou melar, né? Vou sujar aqui a lateral, e aí eu vou começar a borrar todo o meu desenho. Eu não quero que isso aconteça, então eu vou apoiar aqui, ó, com o papel, tá bom? E aí aquele esquema, né? A gente desce e sobe, ó. Você pode fazer logo a raiz mais escura, se desejar. Essa linha aqui eu vou até escurecer ela um pouquinho mais, ficar mais nítido o ponto de partida, né? Então sempre seguindo aquela regrinha, né? Aquela orientação. Você desce e sobe. Aí a raiz você pode fazer mais grossa. Tá bom? Sempre na diagonal, não na vertical. Se você quiser acrescentar mais, né? Só tome cuidado para não exagerar e ficar postiço, né? Não tem aqueles apliques, né, que são feitos. Então tome cuidado nisso aí. Aqui no meio eu vou fazer aqui alguns em pezinho, ó, no centro. Aí do centro para a esquerda é um espelho daquilo que nós fizemos, sendo que aqui eles ficam menores, um espaçamento maior. Se você chegou até aqui nessa construção, lembre do seguinte, ó. Antes de fazer no seu olho, você pode fazer esse exercício aqui que eu acabei de mostrar, tá bom? Faça um olho bem simples, né? Uma curva, vai se dividir lá no meio. Aí você faz, né, vários para esse sentido aqui, na parte de cima. Depois, no sentido contrário, na parte esquerda, a mesma coisa embaixo, né? Sendo que eles têm que ser menores, tá bom? Para esse sentido aqui e para esse sentido aqui, tá? Opa, ficou um pouco... Tinha que subir um pouco mais, hein? Pronto. Beleza? Pois bem, agora eu vou fazer aqui na parte de baixo, ó. Então a linha sobe e desce, né? Sobe e desce, sobe e desce. A gente pode fazer alguns tortinhos, né? Isso é muito comum também. Ficar uns ali numa direção um pouquinho diferente, não tem problema nenhum. E aqui um espaçamento maior, tá bom? Deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Aí dá para ver legal. Então, para finalizar, eu vou fazer aqui a projeção da sombra do olho na parte de baixo. Lembra que eu expliquei que é um globo, né? É o globo ocular. Então, por ele ser esférico, ele tem maior volume na parte que está mais à frente do nosso campo de visão. Então, por isso que nessa parte aqui, ó, nessa região, ficou mais claro, tá bom? E essa região aqui que eu estou preenchendo seria a parte mais oculta, a parte mais profunda do olho. Tá bom? Deu para entender aí essa explicação? Tá? Então, pessoal, essa aqui foi a nossa primeira construção, né? A primeira projeção. Eu fiz aqui o olho do lado direito. Para nós fazermos o olho do lado esquerdo, então, é só você inverter esse processo. Eu estou até pensando em publicar esse mesmo vídeo, só que invertido, só para que você possa visualizar
esse processo. Mas eu ainda vou amadurecer a ideia aí, né? Ou então eu gravo um segundo para mostrar o olho do lado esquerdo, né? Eu só queria, nessa primeira aula, dar uma ênfase, né, na construção dos detalhes, né, na hora de fazermos o olho, né? Então a gente usou o retângulo como um ponto de partida, sendo que, como explicado no começo, né, a largura é o dobro da altura. Aqui nós não colocamos 5 centímetros, né, exatamente. A gente colocou um pouquinho menor para o olho ficar mais próximo da realidade, não ficar tão expressivo, né? Então, ao invés de 5 centímetros, a gente colocou 4 centímetros e aqui colocamos 10. A gente achou o centro deste, né? Não precisa ser o centro exato, é só para a gente ter uma média, uma referência. E aí pegamos no cantinho externo, levamos para o meio e descemos até aqui. Depois, na parte de baixo, 2 linhas, né? Então, a linha desce, sobe e desce novamente. E a parte da íris e da pupila, a gente projeta um círculo bem certinho, né? Bem perfeitinho, o máximo que nós pudermos, tá bom? Aqui já devia ter dito isso, mas vamos lá. Se você gostou, então você deixa um like. Não esqueça de comentar, por favor. Explique aí para mim o que é que você gostou, o que é que você não gostou, se achou fácil a explicação ou não, né? E se você conseguiu fazer. E, muito importante, né? Compartilhe com aquele seu amigo que também gosta dessas informações, que nunca desenhou um olho, né? E tenho certeza que ele vai se surpreender com o processo de ele conseguir perceber como é possível ele fazer isso, tá? Então, muito obrigado, pessoal, pela atenção. Valeu e na próxima tem mais. Falou!